adventismo começou em Olímpia, já havia aqui 2 famílias adventistas que se reuniam. E a chamada geral para a população foi através de uma série de conferências realizadas pelo pastor Valdemar Rodrigues da Silva, num prédio que era do antigo fórum. Ali, por muitos meses, nós reuníamos as pessoas, o convite era geral para toda a população. E eu fui convidada, através da música, do meu acordeão, para estar lá também, ajudando, tocando, participando. Depois que as conferências foram terminando, houve o primeiro batismo, aí passamos a nos reunir num pequeno salão aqui na rua Conselheiro Antônio Prado. E já decidido que Olímpia precisava de um templo. Foi feito uma chamada, né, para que todos colaborassem, mas foi a família do meu marido, meu sogro, minha sogra, que adquiriram o terreno onde foi construído o primeiro templo. Todos nós sabíamos que, a partir do momento que viemos para esse pequeno salão, não tínhamos condição de continuar. Então, o anseio por um templo era geral. Trabalhávamos todos como voluntários. Então, todos os irmãos da região vinham para trabalhar na parte de construção, até as nossas crianças. As crianças carregavam tijolo, ajudavam com latinhas de reboco. Tínhamos, assim, muita força, muita garra e muita vontade de ver o nosso templo erguido. Eu morava ali exatamente onde hoje é a escolinha da tia Elza. Era ali, uma casinha velha que tinha ali, um quintal enorme, e a gente morava ali. Eu me lembro muito bem do irmão Eugênio Manzoli, liderando um grupo de serventes, trabalhando na construção da igreja central. E também não me escapa da memória o fato de eu estar brincando nos montes de terra e de areia. Acho que a terra era retirada, né, e a areia para construção. Eu ia brincar lá depois que os pedreiros iam embora. Esse templo foi inaugurado em março de 1956. E eu tive o prazer de ser a primeira pessoa a ser batizada na pia que está do templo recém-construído. Meu respeito pela família Manzoli, o seu Eugênio, de uma maneira muito especial, meu respeito pelo Ercídio, o que esse homem fez pela Igreja de Olímpia, porque ele era o líder, sabe? Ele foi um ancião durante muitos e muitos anos. Ele era o que mais tinha condições de pregar, de passar uma lição, sabe? Então, foi um período, assim, bastante interessante, que me trouxe uma formação que eu julgo bastante importante e decisiva para que eu fosse utilizado posteriormente por Deus. A gente sempre morou perto de adventistas, né? Que eram os Manzolis ali. E eu gostava de ver eles numa igreja, de sábado, mas a gente nunca foi. Mas a culpa da gente na igreja foi da Suzana. Foi interessante, ela era pequenininha, tinha acho que uns 6 anos, e ela ia com a Jane na igreja, certo? E todo sábado ela tomava o banho, se preparava e ia com a Jane para a igreja. E aquilo acho que foi me incentivando, sabe? Um dia o Ercídio falou assim, por que você não vai na igreja? Eu falei assim, mas é bonito? Teve coisa bonita lá? Ele falou assim, todo sábado tem uma coisa bonita. E eu comecei a ir na igreja, a gente foi. Primeiro foi o seu Nico que foi na igreja, meu foi a Suzana, depois foi o Nico que foi, e eu fui bem depois, falei, eu posso guardar o sábado, mas eu não vou na igreja desse povo. Eu não suportava, sabe? Eu falei, eu não vou não. Mas depois eu fui um dia, e depois foi a Sandra, a Sônia, elas eram pequenas, né? E a gente foi indo aos poucos, e nós ficamos lá até hoje. Sabe, eu gostava do Ercídio. Gostava do jeito dele, sabe? Da Dona Amélia, assim.
Mas é gente assim, exemplar, sabe? E eu gostava do jeito dele, mas o Ercídio é que me empurrava para a igreja muito, sabe? E eu vi que eles tinham uma coisa muito melhor, que uma vida muito melhor do que eu, né? Mas eu gostava, e eu queria ter uma igreja para mim ir, né? E eu achei essa, graças a Deus. Mas uma pessoa que me marcou muito pessoalmente, porque eu era ainda praticamente um menino, foi o Ítalo Manzolli, o pastor Ítalo hoje. O pastor Ítalo, me lembro que numa das sociais que se fazia aos sábados à tarde, os irmãos que tinham propriedade rural permitiam que os adventistas fossem. Então, às vezes ia para chupar manga, às vezes ia para chupar jabuticaba, e ia o pessoal todo, né? As famílias todas. E temos até algumas fotos dessa época, eu no pescoço do meu pai, ainda menino, e o Ítalo gostava de me puxar do lado dele para caminhar com ele. E eu me lembro que ele ensinava as marchas, sabe? 1, 2, tal, né? 1, 2, 3, 4. Aquelas coisas que hoje os desbravadores fazem, né, oficialmente, ele já fazia oficiosamente. Foi um homem que acompanhou o meu crescimento como pessoa, minha formação como profissional, né? Ele sempre me liga até hoje. Interessante isso. Passado tantos anos, ele me liga para saber como é que estão as coisas, como é que está a família. Então, se eu tivesse que mencionar assim, uma pessoa que me serviu como referência, seria Ítalo Manzolli. Saudamos na paz do Senhor a Irmandade da minha querida e inesquecível Igreja Adventista do Sétimo Dia de Olímpia. Gostaríamos imensamente de estar presente e participar ativamente com a minha família nessa data histórica e festiva de comemoração de 67 anos de existência da primeira Igreja Adventista de Olímpia, onde vivi a minha adolescência antes de ir, em 1960, para o IAE, hoje o NASP São Paulo, para cursar a Faculdade de Teologia. Hoje, esta igreja irá encerrar as suas atividades espirituais de uma maneira vitoriosa durante toda a sua existência. Esta igreja foi construída inteiramente pelo meu pai, Eugênio Manzolli, saudoso diácono, doando todos os recursos necessários e pessoalmente levantando todas as paredes, pois antes de ser comerciante, a sua profissão era de pedreiro e construtor. De 1978 a 1982, quis Deus que eu, pastor Ítalo Manzolli, fosse o primeiro presidente eleito da então antiga Paulista Oeste, com sede em Campinas, e que, por consequência, incluía também o distrito de Olímpia. Creio que a família Manzolli foi muito importante e decisiva através das bênçãos de Deus, não só nos primórdios dessa igreja, para o seu desenvolvimento, como também por décadas. A igreja de hoje, creio eu, será substituída por uma edificação mais moderna e ampla para a honra de Deus, e que ela continue sendo um farol para iluminar o caminho que conduz a Cristo Jesus, o Salvador, rumo ao céu. Muito obrigado. Momentos espirituais marcantes.
foram muitos. Mas eu gostaria de destacar aqui, pelo jeito, eu acho que foi o maior batismo da Igreja Central. Acho que foram 26 pessoas. A família Benini, toda se batizou. A família Germano, toda se batizou. E ainda mais alguns outros que estavam acompanhando. O pastor Jimenez foi um pastor muito trabalhador. Ele tinha uma perua Kombi, ele não queria um carro de passeio. Porque a perua Kombi, ele ia para as propriedades rurais e trazia os convidados. Saía correndo antes dos cultos, rodava as vilas, pegando as pessoas e levava para... E ninguém tinha condição naquela época. Só tinha a família Manzoli e ele. Isso ficou bastante marcante para mim. Aquele pequeno grupo, aquele pequeno povo, que era muito feliz, mas era pequeno, hoje se transformou em 4 templos só na cidade, fora os distritos, e nós temos assim uma gama de gente que trabalha, que luta, e a obra de Deus vai avançando, vai crescendo, e cada templo tem a sua liderança. Então é um motivo de muita gratidão. Aquela pequena semente, Deus fez se tornar uma grande árvore. Bom, eu tive vários momentos bons, marcantes aí na Igreja Central. Não faz muito tempo que eu sou batizado, faz 6 anos apenas, mas vivi grandes momentos ali que me marcaram. O primeiro é meu batismo, né, foi uma cerimônia muito linda. Batizou eu, a Aline, a Ana Gabriela e a Isabela, na época também. E foi uma linda cerimônia ali, foi marcante, né, tudo que foi feito, os hinos que foram cantados, as palavras do pastor Alberto na época. Foi muito significativo. Um segundo ponto que eu queria citar também, que foi marcante, foi a primeira vez que eu fui eleito a algum cargo dentro da igreja, né? Eu sempre quis participar, sempre estava ali para ajudar no que tinha sido preciso, né? E a primeira vez que eu fui eleito ali como diretor de comunicação também foi marcante para mim. Foi marcante que eu sentia que eu poderia ajudar cada vez mais. E um outro ponto também foi quando eu fui eleito para ancião, né? O ancianato me trouxe grandes responsabilidades, me ensinou muito também, né? Tive que estudar bastante, estudo até hoje, né? Para poder exercer a função bem. E eu acho que foi significante e me marcou bastante também. E um último ponto que eu queria citar aqui, que foi bastante marcante, foi a apresentação dos meus filhos. A apresentação dos meus filhos pelo pastor Alberto também. Foi o último dia do pastor Alberto na igreja, o último culto, né? E a gente teve ali a apresentação da Evelyn, do Everton e do Ícaro. Foi uma cerimônia muito bonita também, que certamente me emocionou muito. Eu diria que esses foram os 3 aí maiores coisas que me marcaram nessa trajetória de 6 anos na Igreja Central. Olha, são momentos marcantes, né? 67 anos de igreja e eu tenho assim uma gratidão inexplicável por Deus ter me chamado, por eu ele me chamar ainda com 13 anos, né? Quando eu completei 14 foi que eu me batizei. Então, para mim é muito marcante, porque fui batizada nesse templo, na pia que hoje está modificada, mas que era ali no mesmo lugar. Eu me casei nesse templo, eu tive a oportunidade de apresentar os meus filhos, batizei meus 3 filhos e também apresentei os meus 2 netos mais velhos, foram apresentados aqui, apesar de não morarem aqui. E marcante foi quando nós completamos 50 anos de igreja, que a minha neta caçula veio para ser batizada aqui, e eu entrei na pia batismal com ela, e ela foi batizada pelo Ítalo, que é o meu cunhado, que é pastor. Eu lembro do batismo do meu marido. Quando ele foi batizado ali, eu me lembro, nunca me esqueci. Até a roupa que ele estava, tá tudo certinho, sabe?
Mas eu só tenho que agradecer a Deus, Leonardo, pelos meus filhos, que eles estão, né, na igreja, meus netos, né? O Guilherme está ali dentro, eu acho uma maravilha. Eles falam, não preciso mais nada. Só de ver isso daí já está muito bom. O sentimento que eu tenho com a igreja, assim, é realmente de fazer parte do membro do corpo de Jesus. Sendo membro do corpo de Jesus, nós temos responsabilidades, nós temos deveres, mas nós colhemos frutos também. Então é muito gratificante ver que a gente está no meio gerando frutos com a Igreja Central e com a Igreja Mundial em si. E eu me sinto muito feliz desde que eu entrei na igreja. Nem que me puserem para fora, eu vou assistir o culto lá de fora. Mas é lá que eu quero estar, lá dentro da igreja. É o nosso lugar ali. A Igreja Central, para mim, tá no meu DNA. E a vida da gente é a igreja, né? Como você viu, essas paredes guardam histórias inesquecíveis e este lugar marcou as vidas de inumeráveis pessoas através de gerações. Mas hoje encerramos mais um capítulo dessa extraordinária história, com a certeza incontestável de que até aqui o Senhor nos ajudou. Com muita emoção, depois de 67 anos, estamos nos despedindo deste templo para darmos um passo de fé rumo ao futuro e iniciarmos a construção de uma nova igreja. Não sabemos como as coisas acontecerão, mas temos a certeza de que Deus continuará nos conduzindo e estará sempre à frente. É um imenso privilégio fazer parte do povo de Deus. Por isso, prossigamos lutando, individual e coletivamente, pelo avanço do Evangelho em nossa cidade e pela obra de nossa querida igreja. E o Senhor nos abençoará.